Quero conversar um pouco com os irmãos sobre um assunto importante e que eu vejo que poucos param para pensar, poucos param para refletir e poucos param para se planejar, que é acerca dos nossos últimos dias nessa terra, ou acerca do envelhecimento, ou acerca do legado que nós daremos. Ninguém gosta de pensar sobre a morte, mas nós nos preparamos para morrer enquanto estamos vivos. É nesse tempo presente. Quanto mais você se prepara para os seus últimos dias, maior é a sua vida com relevância no tempo presente.
Quem nunca para para pensar sobre como ele terminará a sua corrida nessa terra, acaba vendo a sua vida sendo desperdiçada, porque não viveu intencionalmente, não viveu com objetivos e não viveu com propósitos, e não se preparou para um momento no qual ele poderia ainda continuar de forma muito relevante na sociedade, no reino de Deus. Há muitos que não se preparam para os seus últimos dias ou últimos anos, e a falta desse preparo tem gerado diversas doenças emocionais, enfermidades, sentimentos de depressão e ansiedades muito grandes. Há homens, há mulheres que não se planejam, tanto em aspecto financeiro, como em aspecto emocional, como em aspecto de atividades, e quando chega num novo momento da vida, eles não conseguem lidar com essas situações, e muitos adoecem, e adoecem em todos os aspectos, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Por isso o tema dessa reflexão hoje é um legado para a eternidade. E é uma reflexão tão importante e talvez difícil de ser encarada, mas necessária. Estamos enfrentando a realidade de uma população que está envelhecendo. E não só uma população que envelhece cada vez mais, como que também os novos casais têm menos filhos, do que antigamente. Hoje já é cada vez mais comum casais com filhos únicos, ou no máximo 2 filhos. Até então, há 1, 2 gerações atrás, os casais tinham mais do que 2 filhos, mais do que 1 filho. Então, o que nós enfrentaremos nas próximas décadas? Um envelhecimento natural da população e também uma leva de jovens cada vez menor. Isso, obviamente, traz alguns problemas, como, por exemplo, a questão da previdência social. O nosso sistema de previdência social já não é mais tão confiável assim como fora no passado, porque nós não temos mais tantos contribuintes para o número de pessoas que estão envelhecendo e obrigatoriamente você precisará trabalhar mais, dedicar mais anos, caso você queira ter algum tipo de aposentadoria digna quanto à previdência social. Então nós lidamos hoje com uma necessidade de planejamento financeiro também para a aposentadoria, planejamento financeiro para a velhice, mas além disso há uma necessidade de planejamento emocional e de planejamento emocional e espiritual. O fato é que a forma como nós viveremos os nossos últimos dias e a marca que você deixará nessa terra, a marca que você vai deixar pela vida que você teve, é algo que começa a ser construído agora, enquanto você é jovem, agora, enquanto você ainda não alcançou os últimos dias da sua vida, independente da idade que você tenha, a marca que você deixará começa a ser deixada agora, começa a ser construída agora, durante este momento presente. Existe um grande empresário brasileiro que eu de vez em quando leio as suas postagens e já li a sua autobiografia, e ele diz algo muito interessante. Ele hoje está com 84 anos de idade e ele se exercita todos os dias por 2 horas. 2 horas por dia ele faz exercícios intensos. Com 84 anos você acredita que ele tem lá os seus 60, É um homem admirável. Eu olho para ele e falo assim: eu quero ser esse tipo de idoso, Eu quero ser esse idoso sarado, Esse idoso bem, esse idoso em forma, esse idoso com uma boa postura, esse idoso saudável, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Esse homem alcançou tudo isso praticamente, através de uma alimentação regrada, através de uma rotina de exercícios. Mas ele diz uma frase interessante, ele fala assim: eu comecei a fazer 80 aos 30. Olha só que coisa interessante. Comecei a fazer 80 anos aos 30 anos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: comecei a me preparar para quando eu tivesse 80, a partir dos meus 30 anos de idade. Isso na prática significou o quê? Ele começou a projetar 50 anos à frente, a partir de uma mudança, de uma série de práticas de vida na sua rotina. Alimentação regrada, atividades físicas, cuidado emocional, psicoterapia e também autoanálise e espiritualidade. Eu acho isso inspirador, Você não consegue determinar os dias que você vai viver nessa terra. Deus é soberano e Deus é quem determina isso. Entretanto,
você pode escolher como quer viver esses seus últimos dias, a forma como você quer viver. Você não determina todos os acontecimentos na sua história de vida, sejam eles bons ou ruins, tragédias, coisas inesperadas, mas você pode sim, de alguma forma, optar pela maneira como vai reagir a esses acontecimentos, como você vai lidar a tudo isso, como você vai encarar, qual é a perspectiva de vida que você terá. Morrer bem é resultado de se aprender a viver. E é muito importante aprendermos a viver, e é muito importante refletirmos sobre como vamos morrer. Nos prepararmos para morrer é fundamental, para vivermos com excelência. Charles Swindoll escreve que não nos preparamos para a morte quando estamos morrendo, devemos preparar-nos para morrer enquanto estamos vivos e saudáveis. E um outro autor chamado John Donne escreve que quando o homem morre, não se rasga um capítulo do livro, mas traduz-se em linguagem mais apropriada. Deus está em cada tradução e sua mão reunirá outra vez todas as nossas folhas espalhadas nessa biblioteca, onde cada livro ficará aberto um para o outro. Eu achei linda essa metáfora, essa ilustração de que quando alguém morre, não é uma página que foi rasgada, mas são letras que são agora traduzidas. Isso significa o seguinte: às vezes o sentido da vida só se torna perceptível após a morte. As pessoas só percebem por que fulano viveu quando ele morreu. Isso pode ser que aconteça na sua vida. Não é que quando você morre a sua página é rasgada, mas às vezes quando você morre, e se você viveu com sentido, com propósito, a sua página ganha agora entendimento. Você entende para que viveu, os outros entendem para que você viveu. Amém? Glória a Deus. E esses elementos são observados em alguns personagens das Escrituras. Eu gosto, por exemplo, da história de José. A gente está estudando muito a história de José e da relação que ele tinha com seu pai Jacó. E Gênesis faz questão de trilhar não só o nascimento de José, mas também os seus dias finais, as suas palavras finais. E Gênesis faz esse acompanhamento entre a história final de José e a história final de Jacó. E a gente aprende muito sobre essa reflexão acerca da morte dos últimos dias e do legado que estamos deixando. Veja só o que o autor bíblico nos narra em Gênesis capítulo 50, verso 24 a 26, quando nós lemos assim: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Veja só as últimas palavras de José. Quais foram as últimas palavras de José? Literalmente, o último sopro de vida. José fez questão de morrer deixando um legado, e o legado de José é explícito nessas últimas palavras. É um legado em que José faz com que os seus irmãos, os seus parentes, a sua família, os que estavam ao redor, se lembrassem das promessas de Deus. Ele fala assim: olhem para Deus. José estava dizendo, em outras palavras, não olhem para o quanto eu fiz, olhem para quem Deus é. Amém? Aleluia! Isso é um legado. Isso é um verdadeiro legado espiritual. O verdadeiro legado não é aquilo que você fez, não é o quanto os outros reconhecem a sua história pessoal. Tem gente que se importa demais com o reconhecimento dos outros. Legado não é isso. Legado é o quanto os outros olham para Deus a partir de você, o quanto os outros se inspiram a viver com Deus a partir da sua história pessoal de vida. Legado é o que fica na eternidade, não é o que morre com você. Legado é o que fica. Cristianismo, diz o Swindoll, é muito mais o que é eterno do que o que é externo. Legado não é o que você faz, mas é o que vai perdurar. E o que perdura? O que perdura é a relação com Deus.
O que perdura é o quanto os outros foram impactados na sua relação pessoal com Deus. Um verdadeiro legado não é quanto os outros se lembrarão de nós e do quanto fizemos, mas o quanto os outros olharão para Deus e serão movidos para viverem com Ele a partir da nossa existência. Por isso eu trago aos irmãos duas importantes reflexões sobre o nosso verdadeiro legado e sobre o final dos nossos dias. A primeira reflexão aqui é que no final dos nossos dias, a graça ou a culpa serão evidenciados. Esses dois sentimentos, ou essas duas convicções ou posturas, a graça ou a culpa, se tornarão ainda mais evidentes perante os seus últimos dias, diante da iminência da sua morte. Pensar sobre isso hoje é algo que vai modificar a forma como esse dia chegará. Poucas coisas, meus irmãos, e os irmãos devem concordar comigo, que existem poucas coisas mais perturbadoras do que uma pessoa que envelheceu rancorosa, uma pessoa idosa que reclama de tudo na vida, uma pessoa que só reclama, que só critica, porque a todo tempo ela está lançando as suas mágoas, a todo tempo ela está lançando as suas insatisfações e mágoas mal resolvidas do passado sobre as suas relações presentes. Ela não se resolveu e ela está levando essa culpa, ela está levando essa mágoa para o túmulo. E ela está afetando as pessoas ao seu redor. Você conhece alguém assim? Ou você já conheceu alguém assim? Você vai falar com ela, ela vai ter uma crítica e uma reclamação para te fazer. Ela nunca tem uma palavra inspiradora. Ela nunca tem uma palavra abençoadora. Por quê? Não porque não existem coisas boas ao redor, mas porque ela não consegue lidar com esses seus próprios sentimentos, essas suas próprias acusações. Coisas que ela carrega há muitos e muitos anos. Ela vive sobre a tirania da amargura. Diga aos irmãos que estamos numa sociedade que nos impõe a tirania da alegria, mas existe também a tirania da amargura. A tirania da alegria é a obrigação impositiva de que todos devem ser felizes. Isso é mentira. A Bíblia não nos fala isso. As Escrituras não nos inspiram isso. Quem inspira isso é o Instagram, são as redes sociais. Não tem uma foto triste. Não tem um momento ruim, só tem um momento bom. O casamento às vezes está uma desgraça, mas no Facebook e no Instagram está lindo, né? Está feliz, está celebrando com o meu amor. Às vezes a pessoa come arroz com ovo todo dia, mas lá no Instagram ela come lá o caviar, né? Tirania da felicidade. Agora tem também a tirania da amargura. A tirania da amargura é quando a pessoa não consegue se libertar desse sentimento de mágoa do passado, e ela arrasta isso na vida dela. E eu pergunto, é assim que você quer viver? Você quer envelhecer desse jeito? Você quer ser esse tipo de pessoa? Agora, o tipo de pessoa que você se tornará começa a ser construído agora. Se você não quer ser uma pessoa que vive sob a tirania da amargura, começa a refletir sobre isso agora. Começa a pensar sobre como vão ser os seus últimos dias agora. Eu vejo aqui que diante da morte do pai de Jacó, diante da morte de Jacó, os irmãos de José, eles novamente se reúnem e eles retomam o tema da culpa. Olha que interessante, quando Jacó morre, o que sobressai no coração dos irmãos de José? Sobressai sobre eles a culpa. Veja só Gênesis capítulo 50, verso 15 e 17. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. Por que será que José chorou? Sabe por que José chorou? Eu imagino por que José chorou. Os irmãos dele não tinham se libertado da culpa ainda. O pai acabou de morrer, mas o que assola o coração deles? Um sentimento de culpa.
A morte, meus irmãos, ela vai trazer à tona esses sentimentos não resolvidos. A morte de alguém próximo vai trazer à tona esses sentimentos de culpa ou de graça. No caso dos irmãos de José, o sentimento que veio à tona foi mais uma vez um sentimento de culpa não resolvida. Vieram implorar para José, inventaram que o pai tinha dito para ele não fazer mal para eles. José já tinha resolvido isso há muito tempo. José não estava mais se importando com isso. José não carregava sentimentos de vingança no coração, mas no coração daqueles irmãos, aqueles sentimentos nunca tinham deixado eles. E a morte do pai trouxe à tona tudo isso. Os irmãos não tinham conseguido se apropriar da graça. A graça parecia algo bom demais para ser verdade na vida daqueles irmãos. Eles não conseguiam lidar com a ideia de terem sido perdoados e que agora eles tinham a oportunidade de começar, de reconstruir, de continuar a sua vida. Agora, a resposta de José diante da morte é algo surpreendente, porque ele tem uma postura de uma forma completamente diferente dos seus irmãos. Gênesis 50, verso 18, e depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Mas José lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso eu não tenho medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, eles falou amavelmente. Sabe o que foi impressionante? Que José tinha nas mãos a oportunidade de potencializar a culpa. Se houvesse algum momento apropriado para que José se vingasse, era agora, porque o pai já tinha morrido, porque os irmãos estavam amedrontados, porque José ainda era governador do Egito, e José estava com a grande oportunidade de fazer todo mundo se sentir mal diante da morte de alguém querido. Alguns velórios acontecem isso. Alguém morreu, as pessoas estão sofrendo, já estão se sentindo mal, mas vem um outro e fala assim: tá vendo, vocês não fizeram nada por ele, vocês não fizeram isso, e a culpa é potencializada. José tinha nas mãos essa oportunidade, mas o que José faz? Ele fala assim: não tenham medo, está tudo certo, está tudo bem, eu vou cuidar de vocês. José era movido pela graça. José queria levar uma imagem da graça. José queria deixar um legado. Só que como é que José conseguiu deixar um legado? Porque ele começou a trabalhar isso enquanto ele tinha os seus 30 anos. José podia ter potencializado. Pessoas inseguras normalmente agem assim, normalmente potencializam a culpa dos outros. Pessoas inseguras se aproveitam da vulnerabilidade alheia. Pessoas inseguras, quando veem que o outro está mal, pisam mais. Querem o pior, porque elas querem ter algum gostinho de poder, algum gostinho de domínio, algum gostinho de agora eu estou no controle. Pessoas inseguras se aproveitam disso, porque talvez se achem até mais merecedoras da graça do que os outros. Ela fala assim: eu fiz tudo certo, vocês não, têm que sofrer mesmo. Sabe o que é isso? Hipocrisia, religiosidade, falsidade, orgulho, pedância, falta de conhecimento de Deus. Porque diante de Deus todos somos pecadores. Diante de Deus todos somos miseráveis. Diante de Deus ninguém é mais digno da graça do que outro. Pessoas que não entenderam a graça potencializam a culpa. José não fez isso porque ele sabia quem era Deus e quem ele era. A resposta dele é: eu não estou no lugar de Deus. Amém? Se Deus quiser fazer algo, Ele vai fazer, mas eu não. Eu não estou no lugar de Deus. Diante da morte, meus irmãos, alguém vai se lembrar daquilo que a pessoa fez ou devia ter feito no passado. Diante da sua morte, as pessoas vão ter esses sentimentos. Diante da morte de alguém próximo a você vai ter esses sentimentos. O que eu fiz, o que eu devia ter feito? A grande questão é como é que essa memória vai existir, como que essa pessoa vai ser consolada por você, no caso. Com a morte de Jacó,
José pode ser instrumento da graça. E a minha palavra aos irmãos hoje é que sejamos agentes da graça sobre as pessoas, amém, irmãos? Que sejamos agentes do conforto de Deus, que sejamos agentes da graça, não da culpa, que sejamos agentes da inspiração, pessoas que agem com inspiração. Como é difícil agir assim. Para a gente conseguir agir assim como instrumentos da graça, nós precisamos da capacidade de enxergar o ciclo completo, de enxergar o agir de Deus e de crer que Deus está na soberania. Uma coisa que nos ajuda a enxergar o ciclo completo e a nos livrarmos das mágoas e não nos tornarmos pessoas rancorosas, é a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo ou de crer que Ele está fazendo algo mesmo quando eu não entendo. Nessa semana, um rapaz que eu estou discipulando me perguntou assim: Alex, o que é bênção? Aí eu falei assim: depende. Ele falou: Alex, sempre você responde com essas... Você sempre responde com uma coisa filosófica. Eu falei: não é uma coisa filosófica. Eu falei: a bênção é relativa à nossa percepção de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas quem é que escreve isso? O apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo se refere a tudo, o que ele está dizendo? Ele está falando assim: ó, tudo, os naufrágios que eu sofri, as chibatadas que eu levei, as prisões que eu tive, os apedrejamentos que eu tive, as perseguições que eu tive, todas as acusações e calúnias contra mim, tudo coopera para o bem. Porque na mente do apóstolo Paulo, aquilo que era visto como maldição, para ele é visto como bênção. Por quê? Porque ele conseguia enxergar da perspectiva divina, da soberania de Deus. Para alguém que não tem uma relação pessoal, na convicção de que Deus o ama e que está conduzindo tudo para os seus propósitos, aquilo que é ruim é visto como maldição e não como uma bênção. Então a bênção é relativa à sua percepção pessoal de Deus, ou à sua relação do que Deus está fazendo. Isso é possível ao chegar ao momento das nossas vidas em que a gente não vai potencializar a culpa, mas vai ser um instrumento da graça, quando eu tenho esta percepção do ciclo completo do que Deus está fazendo. Quando os outros enxergarem somente a desgraça, se você foi movido pela percepção da graça, você vai ver a bênção de Deus. E é muito interessante que é a ideia de um arco-íris. Vocês já viram um arco-íris completo? Alguém já viu um arco-íris completo? Alguém já chegou ao final do arco-íris? E talvez você está falando assim: eu já vi um arco-íris completo. Então como é que é o arco-íris completo? Ele é um arco, certo? Errado. Você enxerga um arco por causa da circunferência da Terra. Aliás, a Terra é redonda, tá? Não é plana. Você enxerga um arco. Por quê? Porque a circunferência da Terra te permite ver apenas metade do arco, apenas metade. Mas um verdadeiro arco-íris só é possível ser visto a partir de cima. Se você estiver num helicóptero, num avião, se você estiver no andaime a pelo menos 500 metros de altura e surgir um arco-íris, você vai ter a oportunidade de ver um arco-íris completo. Sabe como que ele é? Ele é um círculo. Ele é um círculo. E não é por acaso que o arco-íris é o sinal da aliança da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é assim, olha. Enquanto você não entende e você não enxerga, Deus vê o completo. Amém? Deus vê o tudo. Deus vê toda a ação. A graça de Deus é: um justo teve que morrer para que todos fossem justificados. A graça de Deus enxerga o completo. A justiça humana só vê a morte, só vê metade, só vê a destruição. Toda vez que vem um arco-íris, Deus se lembra da aliança. Deus se lembra que Ele se relaciona conosco por alianças da graça. E é somente assim que você chega ao final dos seus dias como um instrumento de bênçãos e de graça, e não como alguém que carrega rancores sobre a sua vida. O fim
é enxergar o arco completo. Chegar no fim bem é enxergar a completa ação de Deus e não apenas metade dela. É isso que te habilita para o perdão e para a graça. Amém, irmãos? Chegue no fim dos dias como José. Eu vejo o que Deus fez. Eu vejo tudo o que Deus fez. Vigie o seu coração quando você tiver a oportunidade de culpar o outro. Recuse-se a lançar no rosto dela os erros dessa pessoa. Seja um agente da graça do Senhor. Eu quero trabalhar então uma segunda reflexão sobre a morte, que é no final dos nossos dias. É então que o nosso legado é evidenciado. Mas o que é legado? O que é um legado? Esse mesmo rapaz que eu estou discipulando, né? Ele falou assim: Alex, você deve impactar muitas pessoas. Ele não sabe que eu sou pastor. Ele falou: você deve impactar muitas pessoas. Eu falei: eu estou buscando deixar um legado. Você sabe o que é um legado? Eu perguntei para ele. E o que é um legado? Legado tem duas definições. Juridicamente, se você procurar nos termos jurídicos, um legado é disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma das coisas determinadas. Então, literalmente, o legado no aspecto jurídico é o seu testamento, é a sua herança, a qual você determina para quem ficará. Agora, além disso, um legado não é apenas aquilo que você deixa como herança material, mas existe um outro conceito de legado que também pode ser bem ou missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. Então, olha, o legado, também no aspecto mais figurado, é a missão confiada a alguém, quando esta pessoa que confiou a missão está a ponto de morrer, está nos seus últimos dias. Voltando aqui aos nossos dois personagens, Jacó e José. No caso de Jacó, qual foi o legado que ele deixa? Então, olha só, Jacó faz questão, lá em Gênesis capítulo 49, versos 29 a 32, de mesmo que ele tivesse tido uma história cheia de fracassos e também enganos e alguns erros e mentiras. A gente conhece Jacó, ele foi usurpador, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu chegar bem ao final dos seus dias e ele deixa um legado de se lembrar da promessa de Deus, de se lembrar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, e ele fala para eles assim: olha, eu quero que vocês me enterrem no mesmo lugar, na mesma caverna em que estão os meus pais, meu avô. Eu quero que vocês se lembrem de que aquela terra é a terra prometida. Eu quero que vocês se lembrem da promessa de Deus. E Jacó, antes de morrer, ele abençoa todos os seus filhos, ele impetra uma bênção especial para cada um. Ele lembra da aliança de Deus e ele reafirma a aliança de Deus para eles. Esse é o legado de Jacó. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para José, e Gênesis faz esse transporte de Jacó para José nos últimos dias. José no capítulo 50, verso 24 a 26, que nós acabamos de ler. José nos seus últimos dias, ele não se lamenta, nem levanta remorsos, mas pelo contrário, ele diz para eles assim: olha, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui, e Deus virá em auxílio de vocês, os tirará dessa terra, vai os levar para a terra que prometeu com juramento a Abraão. O legado de José, o legado de Jacó, é que em vez de chamarem atenção para tudo que eles tinham realizado, que era enorme no caso de José, veja só, José tinha todas as condições para se autoexaltar perante a sua morte. José poderia usar das suas últimas palavras para dizer assim: lembrem-se de tudo que eu fiz por vocês, lembrem-se de tudo que eu deixei, lembrem-se do conforto que eu deixei vocês aqui no Egito, lembrem-se de tudo isso, mas José não faz isso. José faz questão de exaltar tudo o que Deus tinha prometido. Em vez de José exaltar tudo o que ele tinha feito, ele exalta tudo o que que Deus tinha prometido. O que José tinha feito era temporário, mas o que Deus havia prometido era eterno. Amém? Um legado é o que fica para a eternidade. Antes de morrer, José então diz aos seus familiares, em outras palavras assim: Deus vai continuar cuidando de vocês, Deus vai cumprir a sua promessa,
creiam em Deus, permaneçam fiéis no Senhor. José faz questão de os lembrar de quem Deus é. Meus irmãos, como é que os outros vão se lembrar de você? O que você quer que os outros lembrem quando você morrer? Será que os outros vão olhar para Deus? Será que os outros vão ser inspirados a amar a Deus nos seus últimos dias? Ou você vai querer que os outros olhem para o que você fez? Um verdadeiro legado é o que fica perdurável. E qual é a marca? Qual é o legado que você está deixando? Um bom exercício. Hoje em dia, nem sempre isso é possível, mas muitos têm as suas lápides no cemitério, né? E se você caminha pelos cemitérios, e é uma experiência interessante caminhar pelos cemitérios. Eu já caminhei por vários cemitérios. E algumas pessoas fazem questão de escrever aonde estão enterrados os familiares, escrevem algo na lápide. Às vezes eles escrevem algo que aquela pessoa sempre falava, uma frase dela, ou algo pelo qual ele seria lembrado. É uma forma de você eternizar a sua vida, por mais que a nossa vida seja passageira. Mas uma boa reflexão é, se alguém tivesse que escrever uma frase na sua lápide, o que essa pessoa escreveria sobre você? Em uma frase. Eu me lembro do antigo autor da música Graça, né? A música Preciosa Graça. Na sua lápide, se você visitar o seu túmulo, está escrito assim: só sei que sou um grande pecador e que Deus é um grande perdoador e gracioso. Foi o legado dele. Um legado que perdura até hoje, porque até hoje nós cantamos Preciosa Graça de Jesus. Mas qual é o legado que vai perdurar a partir da sua existência? Qual é a marca que vai ficar? Como é que você acha que os outros lhe definiriam se você tivesse uma lápide? É importante que a marca que você deixará não é algo que você vai deixar nas suas últimas palavras, mas é algo que você deixa a partir de hoje. É a marca que você está construindo agora. É como os outros que estão próximos de você vão se lembrar do quanto você os levou ao amor, ao perdão, à graça de Deus. Nós nos preparamos para morrer enquanto vivemos. Importe-se mais com quanto os outros verão a Deus em você do que com seus atos grandiosos ou do que com os bens materiais que você deixará. Os bens materiais não duram para sempre. Faça os outros se lembrarem de tudo que Deus é e do que Ele faz, não do que você fez, não do que você deixará. Isso que é eterno. Eu termino com um belo texto escrito por um pai de família, Ken Gile, e ele expressa a sabedoria e a reflexão espiritual sobre a morte e sobre o nosso legado. Ele diz assim: quais são as lembranças que meu filho terá? Quais são as lembranças que minha esposa terá depois de eu partir? Quando eu me for, só haverá silêncio e lembranças de tudo que eu poderia dar para que a vida deles seja mais completa, mais rica, mais preparada para o caminho à sua frente. Nada se compara ao dom da lembrança. Imagens que mostrem que são especiais e amados, imagens que ficarão com eles quando eu não mais estiver, imagens que contêm em si mesmas uma redenção toda sua, porque o que realmente fica são estas imagens que trazem inspiração,
que perduram, que vão ser ilustrações da graça de Deus sobre eles. Quais são as lembranças que o seu filho, o seu cônjuge, os seus irmãos terão quando visitarem a sua lápide? Do que a sua família vai se lembrar? Agora, é necessário uma coisa prática hoje. Para você não chegar ao final dos seus dias com rancor e como alguém que vai ser lembrado como uma pessoa crítica, azeda e amarga, talvez seja válido nós refletirmos o seguinte: você se considera como alguém em plena paz com as pessoas, com os familiares ao seu redor? Ou será que ainda existem pendências relacionais a serem resolvidas? Porque essas pendências vão ser carregadas com você. E essas pendências não resolvidas, diante da sua morte, vão ser potencializadas nos outros. Lembrando que você constrói o legado a partir de agora, uma coisa prática que você pode fazer é: procure resolver as suas pendências emocionais e relacionais. Talvez exista alguém que vale a pena você pedir perdão, ou que vale a pena você dizer: olha, eu te perdoo. O que vale a pena você dizer: olha, está tudo bem, porque eu enxergo o ciclo completo de Deus. Eu vejo tudo que Deus fez. Eu vejo o que Deus construiu. Se você tivesse apenas um mês de vida, se você soubesse e houvesse um diagnóstico para você, e o médico dissesse assim: você tem agora 30 dias, em 30 dias, você não estará mais aqui vivo. Talvez você fizesse aí uma lista de últimos desejos, né? Tudo que eu quero fazer antes de eu morrer. Algumas coisas talvez sejam inviáveis. Algumas coisas talvez sejam impossíveis. Mas há coisas que são possíveis, mas são difíceis. Às vezes a gente quer um impossível porque não quer se abrir para o difícil. Tem muitas pessoas que vivem em fuga, né? Buscam o inimaginável porque não estão dispostas a fazer aquilo que precisa ser feito, que é difícil. Quais são as suas listas de últimas coisas a fazer com relação àquilo que você pode fazer, que está nas suas mãos fazer? Talvez isso exija conversar com alguém. Então faça isso. Talvez isso exija orar. Se essa pessoa não está próxima, declara diante de Deus: Pai, está perdoado, Pai, eu amo. Talvez isso exija qualquer outra atitude com seus familiares. Mas faça isso hoje. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de refletir sobre as coisas mais importantes. E oramos em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê a Tua graça de construirmos um legado para a eternidade, algo que vai marcar vidas, mas não porque nós existimos, mas porque evidenciamos quem Tu és, o que o Senhor fez em nós, o quão grandioso Tu és. Pai, o nosso desejo é marcar vidas que Te amem, que sejam inspiradas a olharem para o Senhor. Pai, por isso ajuda-nos agora, em nome de Jesus, a não estarmos presos à tirania da amargura. Liberta-nos em nome de Jesus, daquilo que nos prende, daquilo que nos impede, daquilo que nos azeda, daquilo que nos traz rancor. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos pessoas que movem os outros pela graça do Senhor. Pai, oramos também para que a reflexão sobre os nossos últimos dias continue viva em nossos corações hoje. Pai, oramos a Deus para que isso nos dê sabedoria e não algum tipo de preocupação desnecessária, mas sabedoria para vivermos bem. Senhor Deus, nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor e a Tua graça sejam vistos em nossos dias nessa terra, que vidas ao nosso redor serão movidas a se lembrarem de Ti e do quão grande Tu és a partir da nossa existência.
Oramos em Teu nome, Jesus, de todo o coração, que assim seja em cada irmão aqui que ora comigo, Pai. Que o desejo de cada um seja este, e que a partir de agora tenhamos atitudes práticas para a construção dessa marca. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Deus. Amém. Graças a Deus. Deixou seu trono de esplendor para se tornar um de nós. Todos em troca fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Nosso pecado e maldição foram trocados por perdão e vida eterna. Santidade faz buscar, não mais perdidos, pois veio nos salvar. Maravilhoso e tão lindo amor, morreu sim por todos, pra vida nos dar. Como se troca fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Como se troca fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Nosso pecado e maldição foram trocados por perdão e vida eterna, graça e paz nos deu morrendo por amor. Que doce troca fez Jesus. Amém. Que tempo especial de louvor, de cânticos, de adoração. Somos muito gratos às nossas equipes de música e de louvor. Eu quero te convidar a tomarmos parte da mesa do Senhor e celebrarmos o sacrifício de Jesus Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado, a obra do Senhor Jesus realizada na cruz, e também celebrarmos todos os méritos de Cristo, tudo que o Senhor fez por nós e que nos concedeu agora uma nova vida e o ministério da reconciliação. Eu quero convidar a você aí na sua casa a preparar os elementos agora. E nós teremos um momento de celebração da ceia
como igreja, online e também em família. Eu quero convidá-los a orarmos ao Senhor, pedindo para que o Senhor Jesus esteja entre nós e que esse momento seja feito por Ele, para a glória dEle. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos permite a graça de sermos Teu corpo e o Senhor nos concede o privilégio de sermos salvos pelo Senhor Jesus, de sermos Teus filhos e de cooperarmos com a Tua missão. E nós agora nos colocamos diante do Senhor, aos Teus pés, clamando para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos quebrante, veja se há em nós algum mau caminho e nos faça agora celebrar o Teu sacrifício, a Tua vitória, a Tua obra na cruz, os méritos do Senhor e a continuidade da Tua obra em nós, até que o Senhor venha. Nós agora fazemos isso em nome do Senhor e por isso, Jesus, nós Te convidamos para estar entre nós e para estar presente em cada lar, em cada família, em cada coração que agora celebra conosco este momento. Nós oramos em temor diante do Senhor e cientes, ó Pai, do significado deste momento. Oramos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. E nesse momento eu quero te convidar então a tomarmos parte da mesa do Senhor. Nós sempre lembramos que esse ato deve ser feito em autoavaliação e também em celebração da obra do Senhor Jesus. Por isso é importante que você faça em atitude de oração. Nós também recomendamos que faça parte desse momento aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo e demonstraram isso através de uma das ordenanças, que é o batismo nas águas. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você professou publicamente a sua fé nele, se você compreende o que isso significa, se você está em comunhão com Deus e também com uma igreja local, independente de ser a nossa igreja, você também é convidado a participar desse momento. Vamos então celebrar a ceia do Senhor Jesus. Eu vou pedir para que você aí comece a distribuir os pães com os membros da sua família. Se você está sozinho, você vai pegar aí o seu pedacinho de pão, né? E nós vamos agora nos lembrar daquele momento em que Jesus estava entre os seus discípulos e celebrando, né, aquele último banquete. Era a preparação da celebração da Páscoa do Senhor. Jesus Cristo se fez o nosso Cordeiro Pascal, aquele que tira os pecados do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é meu corpo que é entregue por vocês e façam isso em memória de mim. Então, gostaria que os irmãos agora tivessem um momento de oração, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, agradecendo porque ele enviou o seu Filho, agradecendo a Jesus Cristo pela morte dele em nosso lugar, pela obra, pela lealdade, fidelidade ao Pai, pelo amor, pela paixão do Senhor Jesus. Nós somos tão pecadores que Jesus precisou morrer por nós, mas nós somos tão amados que Jesus optou por morrer por nós. Nós amamos ao nosso Deus, nós amamos ao Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa graça de o amar vem porque ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Eu queria que você orasse e agradecendo a Deus pelo sacrifício de Jesus, agradecendo pela oportunidade de você ter um relacionamento com ele, de conhecê-lo, de viver com ele, de ter um novo propósito, de ter vida eterna, de ser liberto de si mesmo, de ter o perdão, de ter um novo nascimento, de ser um embaixador de Cristo, um reconciliador, de ser alguém que tem uma missão a ser cumprida para a glória do Pai. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo perdão, obrigado pela tua obra. Nós te agradecemos, te louvamos e oramos para que a verdade do teu sacrifício, Deus, para que a verdade, Deus, da tua cruz, a verdade da tua graça nos transforme, que nos seja graça preciosa e jamais graça barata, que nos seja graça transformadora, que a tua graça nos transforme a cada dia.
Te agradecemos pelo teu sangue derramado, pelo teu corpo partido. E reafirmamos agora o nosso comprometimento com o Senhor, dizendo que nós te amamos e te adoramos e queremos viver aliançados com o Senhor para sempre. Obrigado, Jesus, pela nova aliança. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. E em nome do Senhor, comamos todos juntos. E a palavra de Deus diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem, pois cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu gostaria que agora você, aí na sua casa, com seus olhos fechados, você adorasse a Jesus e dissesse a Jesus quem ele é para você. Então diga aí com as suas palavras quem é Jesus para você, o que ele representa para você, qual é a verdade dele para você. Então diga aí com as suas palavras: Jesus, tu és a verdade, tu és santo, tu és precioso, tu és a razão da nossa existência, tu és adorado, tu és o príncipe da paz, tu és exaltado, tu és o rei dos reis, Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos senhores, tu és o nosso remidor, tu és o nosso salvador, tu és de fato o nosso resgatador. Obrigado, Jesus Cristo, tu és santo, tu és lindo, tu és o nosso amado. Te exaltamos, Jesus Cristo. Sejas adorado entre nós aqui como igreja. Aleluia. Bebamos todos juntos. Amém. Que o Senhor continue sobre a sua vida e que a presença de Jesus seja renovada em seu coração. Conforme a recomendação da palavra de Deus, que o Espírito Santo agora seja exposto, revelado, evidente, através de uma autoconfrontação. O Senhor nos diz: examine-se antes de comer e beber, pois quem come e bebe sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamento contra si mesmos. Que o Espírito Santo de Deus nos leve agora a esta sondagem e nos faça mais próximos da sua graça e da sua presença. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por este momento. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda paz, agora e para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e nós nos encontramos nas próximas programações. Quero te ofertar.